E agora você vai ouvir pela Web Rádio SINDCT, Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, como vai? Está começando mais um Clique Jornal, o jornal do rádio SINDCT, o jornal do funcionário público federal na área de ciência, tecnologia e inovação. Primeiramente, o nosso abraço para você, funcionário do INPE, funcionário do DCTA, funcionário de tecnologia espalhado por este Brasil afora. Muito obrigado pela companhia. Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, aqui em São José dos Campos, INPE, DCTA, CPTEC, em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, o CLA em Alcântara, no Maranhão. Muito boa tarde para vocês aí do Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, obrigado pela companhia, em Cuiabá, e o doutor Sodero também nos fazendo uma visita. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite ao doutor Sodero, que está cuidando aí do jurídico do SINDCT. Em Cuiabá, o Centro Regional, que é a estação lá onde você vai saber do tempo e da temperatura. E a Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma base pertencente ao Brasil, localizada na ilha do Rei Jorge, a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado Antártica, no Polo Sul. Fim del mundo, Tierra del Fuego, em Patagônia. Muito obrigado a todos vocês pela companhia, audiência e a amizade de cada um de vocês. Bom, o nosso entrevistado de hoje, porque cá está o nosso diretor de comunicação e cultura do SINDCT, o Vitor Portesani, e a diretora de web jornalismo aqui do SINDCT, a jornalista Shirley Marciano. O nosso entrevistado de hoje, nada mais, nada menos que o Benedito Carlos dos Santos. Mas falando por esse nome, poucas pessoas se darão conta de quem é. Mas quando falo Natu, todo mundo sabe quem é o Natu. O Natu é o presidente do Sindimoto Vale, que é o sindicato da categoria dos motofretistas aqui de São José dos Campos e também do Vale do Paraíba. Natu, tudo bem? Tudo, Paulo. Só incluindo que também os mototaxistas são cobertos pelo nosso sindicato. Exatamente, esse é o nosso assunto de hoje, porque o mototáxi foi criado, já é uma lei, que é a Lei 12.009. 12.009 de 2009. De 2009, foi dia 29 de junho. O governo criou a lei e regulamenta o exercício da atividade dos profissionais em transporte de passageiro. Natu, Lei 12.009, e hoje fala tanto sobre mobilidade urbana, por que é que São José dos Campos não tem o mototáxi? Bem, Paulo, a resposta não é fácil. Nós viemos aí desde 2000 tentando implantar o serviço de mototáxi no município. Uhum. Na ocasião, existia uma predisposição do governo da época em regulamentar. E, surpreendentemente, foi feita naquela noite uma lei municipal do táxi proibindo o mototáxi. Bom, mas a lei municipal, ela sobrepõe a lei federal nesse caso? Ou a lei é uma lei que fica assim, olha, foi criada a lei, pode-se, mas desde que o município legisle a esse respeito. É assim que funciona? Existe uma lei federal vigorando, né, que é a 12.009. Ela veio complementada em algumas resoluções do CONTRAN, determinando cursos, equipamentos, todas elas em vigor. E o município, conforme o Paulo acabou de dizer, compete a ele
organizar o serviço de transporte e trânsito. Ele não pode legislar sobre o assunto. Proibir não é função do município. Agora, a Lei 12.009, ela diz o seguinte: regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, que é mototaxista, em entrega de mercadorias e em serviço comunitário de rua, e motoboy com o uso de motocicleta, e alterou a Lei 9.503 de setembro de 97 para dispor sobre regras de segurança dos serviços de transporte remunerado, que é a questão do mototáxi e também de mercadorias em motocicletas e motonetas, motofrete, e estabelece as regras para a regulação desse serviço e dá outras providências que nós poderemos falar dentro do Clique Jornal de hoje. Agora, parou aí, existe um sindicato, existe uma lei, existe o profissional, existe o veículo e não existe a regulamentação no município? Existe também e principalmente o usuário, né? A população que precisa do serviço, complementando os outros transportes regulamentados. Mas você falou alguma coisa interessante agora com relação à lei. Foi vetada dessa lei 2009 o comunitário, o serviço comunitário de rua, por tratar-se de segurança pública. Então ficou só o mototáxi e o motofrete. Agora, a lei está aí. Os profissionais estão aí, regulamentados ou não. E é o que a gente não quer que aconteça, Paulo. O clandestino, o irregular, ele é um problema para a população, é um problema de segurança pública, é um problema também para o sindicato. Agora, Nato, a gente lembra que foi em abril ainda do ano passado, uma notícia aí que nós demos aqui também, que o Tribunal de Justiça ele estava vetando a lei que impedia os mototáxis aqui em São José dos Campos. Já faz mais de um ano que o Tribunal de Justiça vetou essa lei que impedia. E por que continua proibido? Bem, na verdade, isso aconteceu devido a uma ação nossa lá do sindicato. Nós consideramos a lei que proibia a atividade de mototáxi, que era a lei do táxi, inconstitucional. Nós entramos com esse processo e, curiosamente, antes de ser publicado o acórdão, o município, na calada da noite, de novo, através do ex-prefeito, do Eduardo Cury, ele aprovou nova lei, proibindo também o mototáxi. E, quando o acórdão foi publicado, a gente percebeu que só um artigo daquela lei tinha sido considerado inconstitucional, que era exatamente o artigo que proibia a atividade de mototáxi. O restante não foi considerado inconstitucional porque nós não éramos parte legítima para entrar com esse processo. Agora, no teu caso, você acha que a decisão do Tribunal de Justiça que abria essa brecha para que o serviço de mototáxi voltasse e pudesse ser oferecido na cidade, essa brecha aí foi fechada mais uma vez? Ela foi imediatamente fechada e nós ainda não tomamos uma providência legal, porque estamos tentando conversar com o novo governo para ver se a gente entra no entendimento, né, Paulo? Está um pouco difícil, eu trouxe até um dos ofícios que eu já protocolei, pedindo audiência com o secretário de Transporte, e até agora não fomos atendidos. Bom, a lei que proibia o mototáxi do ex-vereador do PV e também do PSDB, o Cristiano Pinto Ferreira. Cristiano Pinto Ferreira, a lei do táxi, aliás, que proibiu o mototáxi na ocasião. E, posteriormente, o próprio prefeito ele apresentou uma nova lei e foi aprovada na Câmara. Bom, apenas agora nenhum vereador cuida dessa questão? É curioso, esses dias eu estava num outro programa e o vereador Juvenil, que propôs algumas leis aí para autorizar o táxi a correr nos corredores exclusivos de ônibus, e eu questionei, inclusive dizendo que talvez fosse inconstitucional também, ele disse que não, porque era uma lei autorizativa. Eu fiquei muito curioso, uma lei
autorizativa não muda em nada na nossa ótica. Agora, se pode existir uma lei autorizativa que parta da Câmara Municipal, pode haver uma lei de mototáxi também autorizativa, né? Agora, vamos tentar entender esse caso. Foi em 2003 que a Câmara de São José apresentou lá aquele projeto do vereador Cristiano, na época, regulamentando o serviço de táxi aqui na cidade de São José dos Campos e proibindo a atividade de mototaxista. Nesse questionamento, os mototaxistas estão operando, fazendo o transporte irregular aqui em São José? Infelizmente, Paulo. Infelizmente. Apesar do sindicato não orientar a esse respeito, a gente não incentiva esse tipo de prática, tem muita gente que está trabalhando, tem seus clientes cadastrados, levam para a faculdade, para o trabalho, para o shopping, e essas pessoas passam despercebidas aí no dia a dia, né? Não são regulamentados, não possuem identificação alguma, e colocando em risco a própria vida e a vida do passageiro. Mais ou menos como acontecia com os peroeiros, né, antes de serem devidamente legalizados, né? Exatamente, com o agravante que se trata de uma motocicleta. Então a gente entende que para atuar tanto com carga, no caso do motofrete, como no transporte de passageiro, é preciso estar muito bem preparado, precisa de curso, precisa de equipamento, precisa uma pessoa que passe por um critério rigoroso para conseguir um alvará. Agora, Natu, você é o presidente do mototaxista. Também. Também. Os profissionais motociclistas. Bom, e essa lei, existe, a lei ela está madura aqui em São José dos Campos? A mesma lei, ela não fere o problema do taxista em si? Eu não entendo assim, Paulo. O cliente, ele não é o mesmo perfil. O cliente de mototáxi são pessoas que não podem, não têm poder aquisitivo para usar um táxi. Pode ser o cliente do ônibus, né, do transporte coletivo. Esse acaba migrando porque ele não espera no ponto, ele não pega o ônibus lotado, ele faz a hora dele, pode sair mais tarde para ir trabalhar e pode chegar mais cedo em casa, direto do ponto de saída até a chegada. Bom, em definitivo, em que situação está o mototáxi aqui no Vale do Paraíba? Bem, Vale do Paraíba nós temos Taubaté, Tremembé, Lorena, Potim e Guaratinguetá, muito modesto ainda. Fora do Vale, no entorno, nós temos Santa Isabel, Atibaia e Bragança Paulista. Vocês têm alguma estatística sobre acidente com mototáxi ou não? É tão raro que não entra em estatística. Existe um mal-entendido quando se fala em acidente com moto. Tem muita gente que despreparada, que acabou de tirar uma carteira. Muitos nem possuem a carteira de habilitação. Compram um veículo que é barato, é rápido para andar, porque não precisa correr, passa por entre os carros, e não tendo experiência se envolve muito em acidente. Existem pesquisas ao contrário, que provam que profissionais, tanto motofrete como mototáxi, não se envolve tanto em acidente. Bem, vamos para um breve intervalinho aqui para os nossos institucionais. E daqui a pouco, Natu, queremos saber qual a capacidade de mototaxistas aqui em São José dos Campos, até para mostrar a questão da mobilidade urbana. Nosso abraço também ao Bruno Conde, ao jornalista Bruno Conde, que faz parte aqui do cast da Rádio Sind-CT. Muito obrigado pela sua companhia e a sua participação aqui. Presidente do Sind Mototáxi aqui de São José dos Campos, o Benedito Carlos dos Santos, o Natu, falando dessa decisão do Tribunal de Justiça que abriu uma brecha para que o serviço de mototáxi volte a ser oferecido aqui na cidade de São José dos Campos, desta vez dentro da legalidade. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio Sind-CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio Sind-CT. Clique Jornal. Clique Jornal.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal do SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de ciência, tecnologia e inovação. Conosco aqui, ancorando, a jornalista Shirley Marciano e o nosso diretor de comunicação e cultura, o Vitor Portesani. Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo. Eu gostaria, Paulo, de fazer uma pergunta para o companheiro. Seguinte... eu estou com uma reportagem aqui de um parceiro na revista Retrato do Brasil, que ele foca a reportagem dele em cima da cidade de São Paulo. Inclusive, a manchete da reportagem é Motoboys, o Exército da Salvação. Quando a gente, como conhece São Paulo, a cidade de São Paulo, sabe bem por que ele chamou essa como Exército da Salvação. E eu conversando aqui no intervalo com o companheiro, eu perguntei sobre um modelo onde esse motofrete, esse mototáxi, funciona adequadamente. E queria que ele desenvolvesse aqui essa pergunta aqui. Pois é, eu tinha comentado fora do ar que mototáxi existem vários modelos aqui no Brasil, inclusive Brasília, nosso Distrito Federal. Mas Goiânia foi a cidade que iniciou uma regulamentação antes mesmo da lei federal acontecer. Lá o município tomou cuidado de fazer uma seleção, separar por zonas, né, por regiões. O município padronizou a frota, usaram os equipamentos. Aí, quando chegou a lei federal, ficou mais fácil. Bastou os mototaxistas fazerem os cursos e já estavam regulamentados. Agora, o motofrete é um problema. A gente tem aí grandes dificuldades, inclusive pela própria categoria, de aceitar que ela precisa reaprender algumas coisas, né? Reeducar-se. Exatamente. Eles se consideram pilotos experientes, mas sempre é bom, sempre tem alguma coisa para a gente aprender. E o Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, é o desafio do Brasil. Quando São Paulo regulamentar, quando as coisas entrarem no eixo ali, o Brasil todo vai seguir. E está sempre, desde Marta Suplicy, que se fala em regulamentação de motoboys na cidade de São Paulo. Hoje nós temos aí o prefeito Haddad enfrentando as mesmas dificuldades, porque é a fiscalização. Inclusive, a gente tem alertado o próprio governo do Estado que se a lei federal vigora, a regulamentação está definida, tem curso, tem quem dê curso, existem os equipamentos aprovados aí pelos órgãos competentes, tem que fiscalizar. E se não fiscaliza, é um crime também. O motoboy irregular está cometendo uma infração e o Estado, por não estar fiscalizando, está prevaricando também. Então, e a gente fica aqui, né, digamos assim, com soluções, e vocês têm, eu acredito que uma categoria organizada é o caminho mesmo, né? Nós estamos falando aqui de um sindicato de trabalhadores, a parte aeroespacial, e a gente sempre joga isso para a categoria, né? A questão da organização, a necessidade disso, né? E essa educação sindical, educação política que a gente leva. Agora, quando a gente vai para a mobilidade urbana, a gente encontra o Estado organizado historicamente, em função dos DETRANs, né, e volta e meia tem escândalos, né, essa coisa sendo trabalhada erradamente por agentes da lei, né? E como é que vocês estão vendo essa regulamentação? Porque eu vi aqui na página que são várias leis, né, que tanto federais, estaduais e municipais para regulamentação motofrete, mototáxi. Como é que você está vendo? Qual o maior empecilho? É do Estado? É da organização sindical pelos trabalhadores, a sindicalização dos trabalhadores? É a ação individual, né, que você falou que até compromete, né, o trabalho sindical, né? Verdade. Na verdade, são vários fatores que dificultam, não é, a regulamentação. O primeiro, eu acho que o mais importante deles, foi o fato da lei
maior, né, a Lei Federal 12.009 de 2009, ela veio prorrogando prazos. A lei foi sancionada, porém precisava regulamentar cursos e equipamentos. Levou-se um tempo para regulamentar os equipamentos. Depois, faltavam os cursos. Os cursos foram regulamentados. Aí não tinham as entidades. Eles credenciaram somente o sistema S, mais ligado a transporte, CS-Senat, e o CS-Senat não está em todo lugar. Não é? Aqui em São José dos Campos não tem CS-Senat. Na nossa região tem 2, Jacareí e Taubaté. Então, a pessoa lá do fundo do vale tem dificuldade, como em todo o Brasil. Pois, novamente, foi prorrogado o prazo por conta disso e abriu-se possibilidade de outras entidades se credenciarem. Não houve interesse, principalmente por parte do Centro de Formação de Condutores, que hoje é conhecido, a gente conhecia como autoescola, pelo baixo custo desse curso. Não é? E aí, mais uma vez, houve prorrogação. E isso levou ao descrédito. O trabalhador que, no primeiro momento, correu para cumprir uma regulamentação, ele se sentiu prejudicado, ele se sentiu lesado, ele investiu, ele perdeu tempo e foi motivo de piada, inclusive pelos outros companheiros que não buscaram a regulamentação e continuaram trabalhando, inclusive oferecendo serviços mais baratos. Então tem essa, na minha opinião, a falta de ação do próprio Estado, de fazer com que a fiscalização aconteça. A última tentativa dos estados representados pelos DETRANS, em Brasília, foi negativa, eles queriam prorrogar. Hoje em dia está em vigor, não foi prorrogado, desde fevereiro desse ano que está valendo todas as regras, e o Estado não se movimenta. Em fevereiro deste ano, venceu o prazo, entrou em vigor a lei que exigia aquele curso, esse curso que você falou, da direção defensiva, das normas de segurança, das regras, como os equipamentos obrigatórios para os motoboys e os mototaxistas. O governo do Estado, Natu, por meio do Departamento Estadual de Trânsito, disponibilizou, parece que mais de 20 mil vagas, ou exatas 20 mil vagas gratuitas para a realização dos cursos em todo o Estado. Aí, em parceria com a Rede de Serviço Social de Transporte, né, e o Serviço Nacional de Aprendizagem de Transporte, o que você disse aí, o SETSENAT, o Vale do Paraíba teve os cursos feitos pelos mototaxistas ou não? Tivemos, no primeiro momento, muito pouca procura. Os cursos disponibilizados no primeiro convênio foram quase que não foram usados, né? Foram devolvidos as verbas para o Estado. Depois, através de um pedido do sindicato e uma campanha nossa, conseguimos prorrogar o prazo, abriram-se mais vagas, conseguimos mandar muita gente para esses cursos, apesar das distâncias, né, como que a gente já comentou. Ainda tem vaga gratuita nos 2 SETSENAT da região. Bom, nesse caso, para o motofretista, porque o mototaxista... Para os dois. Para os dois. Para os dois. Mototaxista só na cidade, no SETSENAT de Taubaté, que disponibiliza. Em Jacareí, só motofrete. Recentemente, houve a paralisação dos motoristas e cobradores da Júlio Simões, do transporte coletivo, aqui em São José dos Campos. Mais uma vez, a população ficou a pé nos pontos de ônibus, tendo dificuldades para se locomoverem até o trabalho ou vice-versa. Nesse caso, o mototaxista seria um modo paliativo para amenizar o sofrimento nessas greves de ônibus? Com certeza. Aliás, eu não digo nem paliativo. A gente acha que esse tipo de transporte é complementar. Ele não deve ser exclusivo, como o que está se falando do transporte urbano, inclusive querendo tirar o direito dos alternativos, né, de atuarem. Nessa ocasião, mas foi ontem essa greve, acabou hoje, foram disponibilizados alternativos para fazer a cobertura para atender a população. Se nós tivéssemos um mototáxi, com certeza seria mais um serviço. Bom, São José comporta quantos mototaxistas? Mais que 500, mais que 700, como é que é? 1.100 trabalhadores direto, pelos cálculos que a gente fez, comparado com os outros municípios. Um cálculo de um mototáxi para cada 800, 600 habitantes, dependendo do município. Bom, posso fazer uma perguntinha? Então, no final do outro bloco, eu perguntei sobre a questão de segurança,
que eu fiquei pensando aqui, será que o poder público, ou até mesmo a gente aqui, o poder público, no caso, eles estejam assim, travando a questão por uma questão de segurança, por exemplo. Aí eu falei sobre as estatísticas. Será que com as estatísticas de que não há acidente, vocês não comprovariam, por exemplo, e minimizaria o problema com o poder público para aprovar essa lei no município? Pois é, isso foi muito debatido, inclusive, quando se falou em regulamentar a atividade de mototáxi. Há muito tempo que tramitava projetos em Brasília e sempre se quis tirar o assunto mototáxi e separar e para aprovar somente o de carga. E acabou sendo aprovado exatamente por conta disso. O índice de acidente que envolve o profissional não é relevante. Aliás, nós temos as seguradoras... De motos é bastante, né? Então, é aí que está o problema. De modo geral. Existe matéria recente, veiculada também, que fala que o percentual de profissionais envolvidos em acidente é muito baixo. E a gente acha que a gente é penalizado, não acha? A gente tem certeza que a gente é penalizado. Nós pagamos um imposto altíssimo sobre a motocicleta. O valor do DPVAT é 3 vezes o valor de um carro, não importando o valor desse carro. Então, a minha moto de R$7.000, eu pago 3 vezes mais do que uma BMW, de imposto obrigatório. Uma moto de R$80.000, R$90.000 vai pagar o mesmo preço que o motoboy está pagando e o mototaxista, o que não é justo. Os seguros, as seguradoras que cobrem, que fazem o seguro de motoboy e mototáxi, são os nossos testemunhos, que não acontece tanto. Aliás, o serviço de mototáxi ele é muito fiscalizado, ele é muito rigoroso para ser aprovado, e depois tem o cliente, que é o maior fiscal. Ele não admite corredor, ele não admite que corra, ele desce da moto, ele não pega mais. Ele é o principal fiscal para evitar isso. Então, porque a gente, por exemplo, a questão das vans mesmo. A diferença do ônibus com a van é o seguinte, realmente a gente nas vans a gente chega mais rápido nos locais. Mas o que acontece? A van ela quer cortar o ônibus, a van ela quer parar no meio da rua, a van ela quer ultrapassar, ela quer correr, ela quer fazer coisas que, logicamente, o ônibus não vai fazer porque o cara não é o ganhador direto ali de lucro para o passageiro. Então, essa preocupação, ela muito provavelmente passa pela cabeça do passageiro e, obviamente, pelo poder público, que também vai responder por isso daí. Eu entendo. Inclusive, o problema da van e do ônibus é a disputa pelo passageiro. A van ela corta para chegar no ponto na frente para pegar mais passageiro. Isso é um absurdo, está acontecendo aos olhos de todo mundo. Eles saem das faixas de exclusiva, eles correm pela faixa que é de automóvel. Agora, a moto não dá para pegar mais, já tem o seu passageiro. É natural que ela chegue mais rápido, que ela para menos do que os ônibus. Ô, Natu, então no próximo bloco vamos falar sobre... Porque não dá para falar de mototaxista, de motocicleta, sem falar no número de acidentes. Não é que... Tem que se falar sobre isso e talvez seja por isso que eles se valem da proibição. Olha, dá um acidente e tal. Quer dizer, trem descarrila, avião cai, navio afunda, carros se chocam. Ônibus, quantos acidentes? Com criança e tudo mais. Mas vamos falar, até acompanhando esse aí, o número de acidentes de motos daqui a pouco, depois dos nossos institucionais. É o presidente do Sindimoto Vale, o sindicato do motofretista, do mototaxista, o Natu, aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio SINDCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal do Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais na área de ciência, tecnologia e inovação. O nosso abraço e o nosso alô para você do INPE e DCTA aqui de São José dos Campos, CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, a CLBI,
onde você está agora, em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o centro de lançamento da Barreira do Inferno. O Natu hoje está falando para inferno, hein? CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o centro de lançamento de Alcântara. O nosso centro de pesquisa e aplicação de geotecnologia em desastres naturais e eventos extremos para a região sul do Brasil e o Mercosul. Aonde fica esta base do INPE? Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A unidade regional do Centro-Oeste, que fica em Cuiabá, no Mato Grosso, aqui na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde. Muito obrigado pela companhia, audiência e a amizade de cada um de vocês que ouvem e que acompanham aqui e que acompanha o Clique Jornal. O entrevistado de hoje, falando sobre mobilidade aqui na cidade de São José dos Campos, é o Benedito Carlos dos Santos, o Natu. Nós falávamos que, na volta desse bloco, falaríamos sobre a questão de acidentes, mas um abraço também para o Landulfo Alves de Brito, o diretor da Rádio Estadão, nos acompanhando aqui no Clique Jornal. Bem, Natu, número de mortes em acidente com moto subiu 263,5% em 10 anos. Qual é essa base desses acidentes? Isso aí é um problema de saúde pública, Natu? Na verdade é um problema de saúde pública. Esse aumento se justifica com um grande número de motocicletas que foram vendidas, então aumentou muito a frota de motocicleta em todo o país. O Norte e Nordeste é campeão de audiência em uso de motocicleta e entendemos sim que é um problema de saúde pública e que começa na habilitação desses motociclistas. Hoje a gente está vendo escândalo aí nos Detrans do Brasil inteiro, aliás, também aqui em São José dos Campos não escapou, vendas de carteira de habilitação, facilitação para passar em exame, as aulas para quem vai tirar uma carteira de motocicleta, no mínimo é ridículo aquilo, é uma primeira marcha num circuito fechado, a pessoa não vai para a rua, sai totalmente despreparado para as ruas e avenidas. Muitos desses não chegarão a ser motofretistas e mototaxistas, infelizmente. Quer dizer, não tem nada a ver, uma notícia não é vinculada à outra, quer dizer, acidente com moto acontece, mas não com o profissional. Absolutamente nada a ver com a categoria profissional. Por isso, os sindicatos em geral de todo o Brasil, hoje, alguns companheiros estão em Brasília, num congresso, nós não participamos da mesma central, não fomos por conta disso, já tivemos o nosso encontro em Brasília, estaremos em breve com o governador, exatamente para exigir a regulamentação e, com isso, diminuir sensivelmente a possibilidade de acidente envolvendo a categoria. Quanto mais profissional, quanto mais regulamentado, menos acidente acontece. Bom, Natu, no São José dos Campos, qual é a frota? Você tem ideia? A frota de motocicletas no geral, de profissionais e não? Acima de 60 mil motocicletas cadastradas, a última vez que eu dei uma olhada. Deve estar aproximando de 70 mil motocicletas já. São 70 mil praticamente. Praticamente 70 mil. E quantas dessas você tem ideia que está na atividade comercial? Bem, enquanto não se regulamenta, é muito difícil de você comprovar. Mas a gente sempre calcula, baseado em outros municípios também, que no mínimo 10% está trabalhando, podendo chegar até 20% da frota, podendo chegar, inclusive, até 14 mil pessoas na cidade de São José dos Campos. Bom, nesse caso, o Natu, o Tribunal de Justiça julgou improcedente a proibição, voltando àquele assunto do começo do programa de hoje do Clique Jornal. O Tribunal de Justiça julgou improcedente. A Prefeitura, na época, o chefe do Executivo, acabou fazendo uma outra lei. Foi direto do Executivo ou uma lei do Legislativo? Não, desta vez, sabedores que foi considerado inconstitucional exatamente por ter nascido pelo Executivo, vício de iniciativa, né? Eles fizeram através do Executivo. Isso foi
uma coisa muito rápida, não houve tempo de mobilização. Quando a gente percebeu, eu estava para divulgar com você num programa de rádio, inclusive, a boa notícia que o mototáxi iria começar a ser liberado, ativado em São José dos Campos. E aí um assessor de um vereador falou, peraí, foi aprovado ontem à noite outra lei proibindo. Eu corri para a Câmara naquele momento, levantei esse processo e fiquei... Foi uma traição, foi alguma coisa inaceitável que fizeram. Agora, nesse caso, como é um decreto, quem é que pode anular esse decreto? A população e a categoria, né? Claro que a gente vai ter que fazer um trabalho longo, a gente está fazendo isso, estamos conversando, a gente deve lançar aí um baixo-assinado novamente, pode ser que a gente parta para um projeto popular, precisamos de um número razoável de assinatura para levar esse projeto para tentar se aprovar, e estamos tentando sensibilizar o governo também. Infelizmente, ainda não conseguimos falar a respeito. Bom, você tem aqui um ofício de número 648, dirigido agora ao vereador e secretário dos Transportes de São José dos Campos, o secretário Wagner Balieiro, dizendo que o sindicato dos mototaxistas aqui de São José dos Campos e Litoral, através do Provento, solicita uma agenda para tratar de assuntos referentes à lei do motofrete. Foi protocolado agora no dia 22 de outubro. O que é que vai? Qual é a pauta desta reunião que não foi confirmada ainda? Na verdade, esse é o último ofício. Tem o mais recente? Diversos outros. Aliás, em encontros pessoais com o prefeito, é sempre cobrado, a gente sempre ouve, marca com o meu assessor, fala com fulano, conversa com o secretário, e nós não conseguimos falar com o secretário ainda. Mas a pauta além do mototáxi, claro, é o motofrete. Nós temos também uma outra aberração jurídica na cidade, que é a lei do motofrete, que também foi proposta por pelo vereador Macedo Bastos, e o ex-vereador, hoje deputado estadual, Hélio Nishimoto. Essa lei precisa ser revista urgentemente. Além dela ter esse problema de vice-iniciativa, ela ainda vai em desacordo com a Lei Federal 2009. Ela foi proposta em 2007 e não houve reforma até agora. Inclusive, idade mínima para o trabalhador difere da lei federal. E não conseguimos ainda convencer o secretário e o nosso prefeito a se debruçar sobre esse assunto. Então, a gente recebeu aqui, enquanto a gente conversava, pelo meu celular, uma resposta do Wagner com relação à questão do mototáxi. Ele disse que ele pontuou 3 problemas que ele encontra assim, de cara com relação ao mototáxi. Ele disse, em primeiro lugar, a questão da segurança, a possibilidade de aumento dos clandestinos e a perda de passageiros no transporte coletivo. Aí, o que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho certeza absoluta que o grande problema dos 3 pontos dos três problemas que ele pontuou é exatamente o transporte coletivo, que é sabidamente o maior patrocinador de campanha em todo lugar, né? Não é só São José dos Campos, mas em todo o Brasil a empresa de transporte, a do lixo e outras tantas, as construtoras é que mandam. Então, eu acho que esse é o principal fator para não se falar em mototáxi na cidade. Agora, falar que aumenta o clandestino é muito o contrário. A gente quer regulamentar exatamente para não ter clandestino. Enquanto não se regulamenta, o que tem é clandestino. Por falar em clandestino, em São José dos Campos tem o táxi clandestino e tem também uma atividade nova, que são as empresas, que é mais ou menos igual táxi de viagens e tal, que está funcionando como táxi aqui em São José dos Campos. Não está havendo fiscalização em cima disso, Natu? Não está. Eu acho muito curioso que o companheiro lá do Sindicato dos Taxistas, o Carlinhos, não se atente a isso. Existem empresas de transporte de executivo, hein? E a gente cansa de ver ali perto do Novotel, aqueles carros que descem para o litoral, que vão a Paraibuna, está todo mundo vendo. Aliás, tem muito táxi dublê na cidade também, né? O próprio taxista tem mais um carro. E ninguém... Com a mesma placa? Ele pode ter um, mas ele tem 2. Ou é nome de outro, de laranja e coisa e tal. Tem muita coisa acontecendo com o transporte em geral. E é até perigoso a gente falar muito sobre isso, né? Em São Paulo morre gente todo dia por isso.
Puxa vida. Bom, em São José também morre todos os dias, mas não por causa disso, né? Graças a Deus. Você falou também que o pessoal acaba que defendendo a empresa de ônibus por questão de financiamento de campanha, né? Até eu acho uma acusação até um pouco grave até, né? Porque isso aí poderia ser na outra gestão, essa a gente não sabe, não tem nenhum tipo de prova quanto a isso. Mas, Shirley, Mas isso existe, Shirley. Mas não seria, por exemplo, a questão de se você tira passageiros do transporte coletivo, por exemplo, aí o que vai acontecer? Vai ter um aumento da planilha porque ela vai encarecer, porque diminuiu o número de passageiros. Aí a passagem pode vir a aumentar. Não seria, por exemplo, esse o motivo? Não, absolutamente não. A última pesquisa que foi feita aqui pelo jornal O Vale, eu acho que pode falar, não tem problema, o jornal O Vale provou que 25% da população de São José dos Campos utiliza o transporte urbano. Quantos por cento? 27%, perdão. 27%, se não me falha a memória. Essa pesquisa deve estar. Se só 27% da população utiliza o transporte urbano, é porque ele não é bom, é porque é demorado, é porque é apertado, é porque falta carro. Não falta passageiro. Muito pelo contrário. Está sobrando passageiro e faltando ônibus na cidade. A empresa não coloca mais ônibus porque encarece, sim, para ela o custo de manutenção, funcionários e aí por diante. Então, não é esse o motivo. Dos 27, nós temos aí 73% que estão andando de carro, a pé, de bicicleta e de moto. E de carroça. Então, mas a questão é que tem 2/3 de pessoas que não utilizam o transporte. A ideia é que o maior número de pessoas passem a utilizar o transporte coletivo, que assim diminui. Mas não está ocorrendo, Chile. Infelizmente. Se um ônibus faz um percurso, aqui na Vila Tesoura, por exemplo, leva 10 passageiros. Um exemplo, um exemplo meio esdrúxulo até. Ela vai pagar quanto por passageiro para transportar? Então, quanto mais passageiros, melhor. Não, logicamente, que não ultrapasse a lotação. Então, a equação é essa. Então, eles querem quanto mais passageiro, mais diminui a planilha. Então, a passagem pode se manter num nível lá tolerável. Então, mas não vai acontecer, porque para ter mais passageiro, ela precisa colocar mais ônibus. Colocando mais ônibus vai aumentar o custo da empresa. A gente percebe que não tem ônibus para a população. E se aumentar, vai aumentar também o problema de trânsito da cidade. Então, é complicado. Hoje fala-se sobre VLT ou aeromóvel. Talvez seja, no futuro, uma das soluções. Mas ônibus não dá para ficar colocando mais ônibus também na rua. Eu acho que não resolve. A moto não concorre. Ela vai fazer um complemento, vai levar o cidadão do lugar que ele está, até possível um ponto de ônibus ou uma dessas estações de trem do futuro. Ela sempre vai ser um complemento para o transporte e jamais vai substituir. Muita gente não aceita o tipo de andar com moto. Eu acho que não é o que gosta as vans deveriam fazer, né? Eu acho também. Acho que um tipo de transporte complementa o outro. Não se fala em exclusividade. Quando se vê numa licitação a palavra exclusividade, entende-se algum esquema. Eu acho a questão do argumento, né, de quem está no Estado e tem a obrigação, né, de melhorar a segurança do cidadão, eu acho um argumento meio hipócrita falar sobre segurança em relação a jogar todo o peso em cima da moto, quando, na verdade, a questão por exemplo, eles não falam que a motofrete é uma tremenda insegurança também. Por que eles não dão um pau em cima do motofrete e sim do mototáxi? Então tem que ser coerente. Com certeza. Tem que ser coerente. A questão da segurança é uma vigilância constante e educação do Estado. O Estado tem que assumir isso, tem que fiscalizar e não faz isso. Com certeza. Hoje, e não faz isso. A tecnologia ajuda muito. Sim. Eu tenho até um exemplo que eu ouvi por esses dias, a questão tecnológica, aí mais relacionado à motofrete. A questão de você usar o SMS, né, para você localizar o maior motofretista próximo do evento ou da entrega, e dar várias opções, inclusive barateia a entrega, né? Vira uma livre concorrência assim na tela do celular. Do iPhone. Então é uma central que emite uma mensagem para esses motofretistas e eles pegam e falam, olha,
se comunica imediatamente com o outro, fala, olha, eu posso fazer isso, não posso, eu tenho mais chance. Então, isso é uma tecnologia a favor, né? Nós estamos estudando isso com muito cuidado, mesmo porque é interessante um aplicativo desse, inclusive para rastrear, para medir velocidade, Sim. não é? Isso para o mototáxi também funciona. Racionalismo. Agora, o grande problema nessas empresas que estão surgindo, que elas nasceram da tecnologia, elas estão vendendo esse serviço, cobrando por uso, e aí o vínculo trabalhista, os direitos se acabam. É um exército de pessoas, né? que ninguém sabe quem é na rua. Benedito Carlos dos Santos, o Natu. Depois dos nossos institucionais, vamos falar da Lei 7.498. É a lei que criou o motofrete aqui em São José dos Campos. Daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, e o encerramento desse bate-papo de hoje, muito proveitoso, com o presidente do Mototáxi. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio SINCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio SINCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta com o Clique Jornal aqui do SINDCT, o Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais na área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Conosco, o nosso secretário de Comunicação e Cultura aqui do SINDCT, o Vitor Portesani, a jornalista Shirley Marciano, e o nosso entrevistado de hoje, o Benedito Carlos dos Santos, o Natu. Bem, Natu, nesses momentos finais, Lei 7.498 de 2008 dispõe sobre o serviço e transporte de pequenas cargas mediante a utilização de motocicletas, denominado motofrete. Então, tem lá os seus artigos e tal. Então, desde 2008, existe a lei que o motofrete pode ser operado em São José dos Campos. Essa lei, ela está de acordo com o pensamento do Sindimoto? Ela está de acordo com o pensamento do sindicato, que é regulamentar a atividade. Isso é ponto passivo. Ela está em desacordo com a lei federal e com a Constituição estadual e nacional. Como assim? É vedado ao município legislar sobre transporte e trânsito, artigo 5º da Constituição, se não me engano, ou 8º. Então, o município não pode legislar, ele pode organizar. E o vereador, muito menos. Foi por isso que caiu a lei do Cristiano, a do táxi, porque foi proposta pela Câmara. O que pode se admitir é que venha do Executivo. E o que não aconteceu. Essa lei ela é do vereador Macedo Bastos ou então o vereador à época, Hélio Nishimoto. Mas precisa de uma regulamentação da Câmara, ou não? Na verdade, assim, essa lei tem que ser proposta pelo Executivo e aprovada pela Câmara. E aí sancionada pelo prefeito. Essa lei que o Paulo acabou de comentar, ela veio de baixo para cima. Nós já alertamos, nós já falamos várias vezes que ela precisa ser simplesmente refeita, como fizeram com a do táxi. No caso, se o mototáxi, o Sindimoto Vale, se ele entrar, talvez, o doutor Sodero poderia nos dizer sobre isso, que é uma tutela antecipada. Vocês se resguardarem com essa tutela. Não poderia operar? Você já procurou esse entendimento jurídico para vocês começarem a operar como mototáxi, e quando a fiscalização chegar, vocês têm lá uma tutela antecipada sobre essa questão? É algo que a gente estuda constantemente para não colocar em risco o trabalhador. A gente não incentiva, então, se não tiver autorização, se não houver essa tutela antecipada, a gente não pode incentivar ninguém a trabalhar. Temos estudado, sim, muito isso, Paulo, mas antes de qualquer medida judicial, a gente quer ouvir o prefeito. Pelo menos uma vez, né?
se for possível. E o secretário também, que é o que comanda a pasta de transportes. Enquanto isso não acontece, a gente evita entrar com ações para não dizer no passado que procuramos as vias erradas. A gente ouviu isso do então secretário Anderson, que nós procuramos as vias erradas, que se a justiça é a via errada, qual que é a certa, né? Agora, vocês estão desde 2008 nessa tentativa de fazer valer o mototáxi aqui em São José dos Campos. Desde 2000, mas na época eu não era dirigente do sindicato. A gente já estava nessa luta, já operava na cidade, já tínhamos já era medido pela população, a satisfação, aliás, da população do serviço que a gente prestava. Era muito utilizado na época. Bom, o ano passado, quando a imprensa falava muito sobre o mototáxi, você foi parado, a Guarda Municipal de São José tentou apreender uma moto sua. O que houve naquele dia? Na verdade foi curioso. Para coordenar todo o movimento, nós adesivamos uma moto, que é a minha particular, com um adesivo mototáxi. E eu fui parado, não, eles vieram no prédio que nós estávamos, a moto estava no estacionamento, e vieram os guardas municipais, os agentes de postura, mais os fiscais, os marronzinhos, e estavam querendo autuar a moto na ocasião. Eu não cheguei nem a descer do prédio, e de repente perceberam que era o sindicato, eles recuaram e acabou em nada. Bom, agora é o secretário Wagner Balieiro, que sempre foi solidário às questões sociais, principalmente de mobilidade. Principalmente por ser partido dos trabalhadores também, né? Exatamente. Como é que está a conversa com a Secretaria dos Transportes, em especial com o próprio secretário? É mais ou menos assim, o termo popular, quando um não quer, dois não fazem. Até agora a gente não ouviu nada do outro lado, a gente não foi nem recebido. Vocês pediram para montar um ofício, entrar em contato? Falamos, telefonamos, mandamos e-mails, protocolamos ofício. Aliás, eu posto todo dia no Face o mesmo ofício. Então está falado agora, porque ele está ouvindo a rádio. Que bom que eles possam nos ouvir e nos atender. Agora, o que é que vocês pretendem que a lei entre em vigor imediatamente, que encontre uma medida paliativa, que vocês ouçam não? Ou qual o pensamento do sindicato? Nós queremos ouvir também a opinião do governo. Por que não? Se é segurança, qual é a estatística que se usou para chegar nesse problema? Se é um problema de diminuir o transporte coletivo, qual que é o interesse do município em cuidar tanto assim do empresário do ônibus? A gente precisa conversar, a gente não teve esse diálogo. Antes da campanha teve muita conversa, mas depois... Deixa eu fazer uma intervenção aqui. Eu tenho aqui um exemplo de uma reportagem de São Paulo. As poucas vitórias da categoria, a reportagem está falando sobre as entidades de classes do motoboy, lá em São Paulo, na cidade de São Paulo. Por ações sobre as vitórias da categoria dos motoboys foram obtidas por ações propostas pelo Ministério Público do Trabalho, lá em São Paulo, por exemplo. E daí, vocês provocaram já o Ministério? O Ministério Público aqui ele só entrou numa questão em Taubaté, com a situação dos mototaxistas e os agenciadores de mototaxistas. Foi um trabalho muito bom feito pelo Ministério Público, que está mudando tudo lá, está criando uma outra estrutura. Aqui em São José dos Campos, o Ministério Público não se envolve com relação ao mototáxi, porque não existe oficialmente o mototáxi. Agora, tem muita vitória, tem muitos municípios que o Ministério Público está entrando pela quantidade muito grande de clandestinos. Então, se pede para regulamentar exatamente para não haver proliferação de clandestino. Brasília também tem isso. Mas quais são as decisões nesse tomate? Existe alguma jurisprudência? Determinando a regulamentação para evitar o clandestino. E em relação a denúncias também de correção de conduta de empresas em relação ao motoboy. Sim, isso tem bastante. Isso deve ter uma demanda grande. Muito. Hoje, a gente melhorou muito aqui em São José dos Campos, mas você vê, o problema do ônibus lá foi assédio moral que causou a paralisação. Isso acontece demais com motoboy, com motofretista, isso é toda hora. Agora, em relação à lei federal, ela proíbe o mototáxi? Ao contrário. Muito pelo contrário. A lei estadual proíbe o mototáxi? Também não. Bom, então o que a lei não proíbe, permitido está. Na verdade seria essa
Seria Uma essa. regulamentação da Câmara. Exatamente. O que não é proibido é permitido. Mas tem coisas aí acontecendo, a gente espera aí que no futuro bem próximo isso deixe de ser uma realidade. Mas hoje, por exemplo, tem aí acabou de ser aprovado pela Comissão de Justiça lá em Brasília a profissão de risco. O motofrete hoje ele já é contemplado, falta a sanção da presidência ainda, mas já é contemplado com 30% no salário pela condição de risco que ele corre. Não, tem novidades aparecendo. São aplicativos, então. São aplicativos para controlar a velocidade, são aplicativos para localizar o motofrete, a carga, o passageiro. Então, bastante coisa está acontecendo. E o mundo está crescendo, né? Tem mais gente. Agora sim, eu fiquei com uma impressão que vocês estão correndo para o lado errado, por exemplo. Vocês estão procurando o VAG, procurando o prefeito, mas se existe uma lei federal, não tem nada que impeça também na estadual. Pelo contrário, tem uma orientação que seja autorizada, regulamentada. Isso. Então só está faltando um aval da Câmara Municipal. Não seria o caso de procurar a Câmara? A Câmara não pode. Se o prefeito não resolver apresentar para a Câmara a possibilidade de acontecer, a Câmara não pode propor. É por isso que a gente está falando que a lei do motofrete precisa ser revista. Tem que partir do Executivo, e se eu partir para o caminho do Judiciário, a gente vai ter sempre um problema com o governo. A gente sabe como é que funciona. Ou a gente faz junto, ou não faz. Nato, então vamos fazer todos juntos. Com certeza. Amém. Amém, não é? Está na hora de dar uma esticada nos cabos, como diz os motoqueiros, os motociclistas. Um telefone ou e-mail para contato com o Sind Mototáxi. Sind Mototáxi, Motofrete também. O Sind Motovale. É o 3209 3086. 3209. 3086. Código de área é 12. Código de área 12. O nosso endereço é Avenida Santos Dumont, número 300, no Jardim Paulista. Bacana. Os clandestinos podem te procurar para ver o que devem. Eles devem procurar. A gente prega a regulamentação, tanto mototáxi como motofrete. É preciso procurar o sindicato, é preciso buscar a regulamentação, precisa usar equipamento, tem que fazer curso, tem que estar preparado. Muito obrigado pela sua participação. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal do SINDCT, o Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia. A apresentação foi do Paulo Silva, Departamento de Web Jornalismo da Shirley Marciano, Secretaria de Comunicação e Cultura, o Vitor Portesani, a trilha sonora do Tiago Santos e a presidência do Ivanil Elisiário. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo clique, até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio SINDCT Clique Jornal.